Olá, você que nos acompanha aqui no gabinete. Eu sou Tabata Alves, editora de política do Leia Já, e recebo hoje aqui no gabinete a vereadora do Recife, Kari, ela que vem falar sobre educação. E recebemos também Jaqueline Dornelas, presidente do Simpere. Obrigada pela participação de Eu vocês, agradeço, Kari. Tabata. Obrigada, Obrigada pelo espaço, Jaqueline. Tabata. A gente está vivendo um estado de greve, né, vereadora? A senhora tem sido uma voz na Câmara do Recife, né, em nome da categoria. A senhora que é pedagoga, então tem essa afinidade com a categoria também, né, pela sua profissão, pela sua formação, mas tem visto que a categoria tem reivindicado e não tem conseguido chegar àquilo que é previsto, Previsto né? em lei, né? E lei, Exatamente. ela não é discutida, né? A lei, ela é cumprida. Então, se existe uma lei que diz que tem que fazer o pagamento do piso nacional, a gente tem que cumprir. E quando se trata de plano de cargos a nível municipal, a gente tem que cumprir o pagamento do piso na carreira. Então, eu acho legítima a luta do Simpere, que a gente está aqui para poder dar mais visibilidade, para fazer com que as vozes dos professores possam ser ouvidas na cidade do Recife. Quando a gente fala que a categoria reivindica aquilo que é o piso, né? De Sim, 6,27, como está 7% estampado na carreira. em vocês, e o que se colocou foi 1,5%, não é isso? E Isso, com acréscimo de R$ 1 no apenas no ticket. ticket de alimentação. Então, como é que a categoria se sente diante disso, Jaqueline? Olha, a categoria, ela ficou assim, decepcionada, né? Impactada com a proposta. E quero dizer a vocês que essa campanha salarial, ela começou em dezembro de 2024, que é a Sim, nossa database, instituída pelo governo municipal em 2017 a janeiro. Sim. Então, essas categorias, o Simpere, né, e das outras categorias de servidores, era para ter o fechamento das suas campanhas já no final de janeiro e não demorar muito. Então, as mesas de negociação, tanto aquela geral que pega os professores e professoras e os outros servidores e servidoras, como a mesa específica, que foi a do Simpere, ela demorou muito a acontecer. Protelou demais e quando veio apresentar a primeira proposta do governo, veio com 1,5%, que está muito distante dos 6,27%, Tabata. E tem mais. Em 2022, o reajuste era de 33%. Só foi incorporado à carreira, como bem disse Kari, 23%. E em 2023 eram 15%, uma sim. média, e só foram incorporados 10%. Então, 10. existe um déficit. É como se fosse uma dívida do governo também desses percentuais que não foram incorporados. Então, por isso que a categoria está com o adesivo dizendo que é 6,27 para quitar esse ano, mas também a gente quer discutir O retroativo, né? essa dívida, né? Da não incorporação dos percentuais totais dos anos anteriores. Quando a gente fala das reivindicações, obviamente não param por aí, não é isso, Não, Jaqueline? não. É, a gente sabe que tem questões de escolas com falta de ar-condicionado, e aí precisam haver rodízios, né? Já recebemos denúncias nesse Uhum. sentido. Existem também as questões dos profissionais que trabalham com crianças atípicas. Então, você poderia elencar quais são essas demandas para além desse reajuste? A campanha do magistério nacionalmente, e aqui no Recife não é diferente, ela compõe a pauta financeira, né? A parte das condições de trabalho e também uma luta em torno da educação pública de qualidade. A gente não fica só no corporativismo pedindo o sustento de cada dia. Então, nessa questão, esta campanha esse ano, nós estamos reeditando, além das condições de trabalho, além da questão financeira,
a escola inclusiva de verdade. E nós estamos levando as mães de crianças neurotípicas para nossas assembleias, levando para atos, abrindo o diálogo na mesa de negociação por essa inclusão. E o que é que a gente diz ao governo? Não se pode ter hoje, dos 102 mil alunos, a gente tem uma média de 9 mil crianças com deficiência. E eu não posso ter, para atender essas crianças em sala de aula, junto à professora, o apoio, ter apenas 800 AADEs, que faz esse trabalho, é o apoio dentro de sala de aula, que a professora precisa ter para ele se cumprir a função da locomoção, do cuidado da higienização, né? Da alimentação. Então, sem esse AADE, Karen, a gente não consegue fazer com que aquela criança tenha um acesso mesmo à aprendizagem, porque falta condições concretas. E aí, tanto é um prejuízo para a criança, que tem esse direito, quanto é um prejuízo para o professor, né? Que não consegue, se sente frustrado porque ele não consegue e fica ainda mais sobrecarregado, né? E uma intervenção pedagógica de qualidade que possibilite a aprendizagem de verdade, né? E as mães, na ausência do AADE, estão sendo convocadas para ficarem na sala com seus filhos, com né? os filhos neurotípicos, né? Para poder ver se aquela criança não fica em casa sem condições de ter aquela aula. Então, isso para nós é uma pauta importante. O prefeito, recentemente, ele até anunciou, né, a nomeação de ADEs, né, para o município, né, mas, pelo que a gente está vendo aqui do relato do sindicato, bem insuficiente, né, Kari? A gente entende que a gente precisa de mais profissionais na área da educação. Essas nomeações que foram feitas, elas não suprem as necessidades. E eu acho que Jaqueline pode pontuar um fato que existe muita desistência dos professores de trabalharem na gestão municipal do Recife, por entender que existem outros municípios que pagam um salário melhor do que o da cidade do Recife. Então, existe também um percentual de desistência de profissionais por entender que existem outros municípios que pagam um salário melhor do que a cidade do Recife. Não é isso, Jaque? É verdade. Os AADEs, eles precisam ser convocados. Teve concurso, viu? Uhum. Esses 800, eles foram uma soma dos que tinham e daqueles que foram selecionados. Teve uma seleção simplificada. Mas houve um concurso que não foi convocado ainda. Os AADEs, que são os apoios para as crianças com deficiência. Isso. Mas o que Kari pauta é muito importante, porque a carreira do professor, por isso que a lei do piso, ela diz assim, não basta você aplicar 6,27 para a professora que está na base da carreira com magistério. A lei do piso orienta para a valorização que o piso tem que andar junto com o plano de cargo. Então, você aplica o 6,27 e repercute, ou seja, professor de nível médio, professor graduado, professor especialista, mestrado e doutorado. O que é que tem acontecido com o Recife? Ele deseja aplicar na base da carreira, transformando o piso em teto. E Sim. não repercute o mesmo percentual, principalmente, para os outros com outras formações. Está entendendo? Uhum. Então, isso que aconteceu hoje, quem está no início da carreira fica muito próximo da faixa salarial de quem está já com mais de 20 anos, com mais tempo na carreira. O que a gente chama assim, a amplitude entre quem entra e quem sai, mesmo você fazendo mestrado, doutorado, o impacto é pequeno. Então, as pessoas, os concursados, eles estão optando muitas vezes por ficar em Ipojuca, em Camaragibe, Jaboatão, em Jaboatão, até em Olinda, porque, apesar das condições de trabalho serem péssimas em Olinda, mas o plano de carreira ele é mais atrativo. E a gente tem que o governo do Recife tem que prestar atenção. Existem dados internacionais e nacionais da desistência, do desinteresse da juventude pela profissão Sim. do magistério. Número de desistência de estudantes nos cursos de licenciatura. E isso, nós precisamos fazer com que a graduação, os graduados da pedagogia, da licenciatura,
tem uma remuneração igual daquelas outras profissões. Com a lei do piso de 2009, nós, apesar de termos um reajuste mais, vamos dizer assim, maior do que outras categorias, nós ainda ganhamos, em média, 80% ou menos do que outros graduados. Então, a valorização ainda não se efetivou. A equiparação entre um graduado do magistério com outras licenciaturas, com outras graduações, não se efetivou, não. A gente não ganha a mesma média salarial com graduação. E aí, na medida que a postura política adotada, né, vai de encontro a não beneficiar, não ajudar, até porque isso volta para o aluno, né? É verdade. Isso beneficia o aluno, que vai ter um professor cada vez mais qualificado, e aí o professor cada vez mais interessado em buscar a sua qualificação, né? E há um problema na rede do Recife, um entendimento. Nós conseguimos, numa luta, numa greve de 2023, alterar a lei que dizia que o professor que fizesse mestrado, doutorado, no território do Recife, não tinha o direito de se afastar com remuneração garantida. Você tinha que optar. Ou você abrir a mão, ou você estuda, ou se tem a sua remuneração. Então, a gente conseguiu, né? Hoje está mais, vamos dizer assim, está mais fácil, mas ainda tem problemas. E o que eu quero dizer ao governo municipal e a qualquer outro governante ou parlamentar é que a profissão do professor e da professora, principalmente da educação básica, ela é o alicerce, ela alicerça qualquer sociedade que queira desenvolver, progredir e construir aquela ideia de sociedade justa e mais humanizada que a gente deseja para todos e todas, né? Vereadora, quando a gente pensa na educação no Recife, a gente sabe que também tem escolas estaduais dentro do município, né? E que essa realidade também se equipara, né? Também acontecem demandas bem semelhantes de escolas que não têm boa estrutura. A gente teve aí a questão da entrega de kits, né? A questão da licitação da merenda. Tem tido um grande movimento nesse sentido, né? Sim, a nível estadual a gente está tendo uma grande crise na educação, como você bem pontuou aqui. Teve dificuldade na entrega dos materiais escolares dos meninos, teve problema de entrega de fardamento, problema na licitação, problema com a qualidade na merenda, salas sem ar-condicionados, professores e alunos tendo que assistir aula no maior calor, no maior mormaço, trocas de secretários da educação. Então, a educação a nível estadual está passando por uma verdadeira crise e que isso se reflete na falta de compromisso com a educação. Eu sempre costumo dizer, Tabata, que a educação é o motor de desenvolvimento de uma sociedade. E quando a gente fala de educação de qualidade, a gente fala de educação de qualidade valorizando os profissionais em educação. Não existe educação de qualidade sem a valorização dos professores que fazem a educação acontecer. Então, a gente precisa ter um olhar atento para a educação, porque a educação ela é a chave de tudo. E são os profissionais da educação que fazem a educação acontecer, o mundo girar. Então, se a gente não se atentar para valorizar professor e professora, a gente vai andar na contramão do mundo, que existem países que valorizam essa profissão e quando a gente chega aqui no Brasil, é uma categoria que é desvalorizada. Então, a gente precisa repensar quais são as prioridades e a educação deveria ser uma prioridade a nível estadual e também a nível municipal. A gente, quando pensa num professor, a gente tem uma cultura, assim, muito romântica, né? De que o professor é aquela figura que é muito amorosa, que tem os alunos como seus filhos. Não estou dizendo que eles não tenham esse sentimento, mas que eles pegam dos seus próprios honorários e reverberam isso para fazer atividades para os seus alunos, né? E ele é um profissional como qualquer outro e deveria ser remunerado e o Estado, se é o responsável pela educação, né, até porque isso é previsto por lei, é que deve dar o suporte àquele profissional para que ele desempenhe bem o seu trabalho, né?
Isso. E aí o que a gente vê muitas vezes é justamente essa falta até de material escolar básico nas escolas, Que não né? foram entregues até agora e os alunos são impactados com isso, né? Porque a escola, ela é um componente formado com os profissionais de educação e com os alunos. E quem sofre nesse processo são esses atores que fazem parte desse processo. Então, é inadmissível a gente ver atrasamento de entrega de material escolar, a má qualidade da merenda, a gente vê que o fardamento ainda não chegou. Então, existe um descaso com a educação aqui no estado de Pernambuco e a gente precisa fazer essa denúncia para fazer com que exista um olhar voltado para a educação a nível estadual e replicando também a nível municipal, caso algumas situações foram semelhantes. Como a senhora bem citou, a gente teve troca de secretário 3 vezes, né, isso? de educação. Recife também. Recife também. Então, veja, Teve atraso na merenda, no kit escolar, atraso no fardamento, problemas de climatização, rodízio nas escolas. A gente estava visitando até hoje umas escolas que... Porque a ideia é assim, climatiza, tá. Cadê a manutenção, sabe, Karen? Uhum. E em Recife tem muito problema na rede elétrica agora. Gente, não são só as escolas que estão assim, não. Tá? Sofrendo rodízio, fazendo com que as crianças fiquem nos ambientes sem a climatização. Uhum. Mas aconteceu no Recife. Ela estava falando da rede estadual, eu dizendo aqui também, aqui também. Eu ia Porque falar, teve muito parecido. Parece-me que as redes iniciaram o ano letivo com os mesmos problemas, tá? Mesmos problemas. E a ausência da proposta para valorizar o professor e a professora, que é uma demanda que a gente deve trazer para a sociedade, por entender que são os professores que são os formadores de outras profissões. Então, se a gente não entender e compreender que o professor ele é uma ferramenta fundamental para a construção, para desenvolvimento da sociedade, a gente vai retroceder. Então, por isso que é importante que a gente venha cobrar o pagamento do piso na carreira, para fazer com que esses profissionais de educação na cidade do Recife sejam valorizados e também replicar isso também a nível estadual, porque é um problema também que os professores da rede estadual também têm. A senhora acredita que a nível estadual a problemática seja ainda maior do que o que está acontecendo na capital? Eu não consigo fazer a dimensão sobre isso, porque eu estou mais ligada a nível municipal, mas o que tem de denúncias nas redes sociais, dos estudantes, o que dá a entender pela mobilização que está tendo com o Sintep, é que a crise a nível estadual está maior com relação ao nível municipal. Eu não sei se Jaqueline tem essa percepção. É porque no Recife aconteceu e foi se resolvendo, né? Questão Sim. dos kits escolares, fardamento, né? Alguns problemas persistem. A climatização, o problema na rede elétrica, continua. E eu acho que na rede estadual, esses problemas, principalmente com o material escolar e com o fardamento, ainda persistem, né? Parece-me que não foi resolvido E ainda. o problema com a merenda é um problema bem persistente, né? Sim, Além de já ter um ocorreram problema em outros momentos, em outros né? momentos, com atraso com as licitações, mas também na péssima qualidade da merenda que é ofertada a nível estadual. Então, pelas mobilizações que tem com o Sintep, junto com os estudantes, nas últimas mobilizações, dá a entender que a nível estadual é pior do que a nível municipal. O que a senhora acredita, vereadora, que precisa, nesse momento, para fazer, para além de, obviamente, se fazer cumprir o piso, né? Isso aí é o básico, mas para fazer com que a educação volte a andar da maneira como ela merece? Eu acho que discutir o piso ele é importante e a gente deve começar com o piso porque a gente precisa entender que os profissionais precisam ser valorizados. Como eu trouxe aqui no começo da minha fala, não existe educação de qualidade sem valorização dos profissionais. Então, se existe uma lei, a gente precisa executar essa lei e a gente precisa fazer e mobilizar instrumentos para que a gente possa executar o pagamento do piso dos profissionais na carreira. Como eu trouxe também no começo da minha fala,
Recife tem um plano de cargos e municípios. Se a gente tem plano de cargos e carreiras aqui no município, o pagamento do piso tem que ser na carreira. Então, a gente precisa reivindicar esse pagamento, o reajuste de 6,27%, para que a gente possa começar a discutir a educação. A educação a gente se discute através dos professores e dos estudantes, e eu tenho certeza que através da valorização dos profissionais da educação, a gente vai conseguir uma educação de mais qualidade. O presidente Lula anunciou até um incremento de verba, né, do PAC, que ajuda também na educação, né, na compra de transporte escolar, construção de creches e de escolas. A senhora acredita que também nesse ponto vai auxiliar o nosso estado, vai auxiliar a capital? Com certeza. Eu acho que o presidente Lula ele é um ponto inicial da nossa conversa, porque o pagamento do piso, quando a gente discute o piso, a gente discute através do presidente Lula, né, que sancionou essa lei. Então, a gente está trazendo mais investimento em 2009. Então, a gente está trazendo para o debate um presidente que sempre se preocupou com a educação. Então, eu acho que esses são mecanismos e elementos que vão fazer com que a gente consiga garantir mais investimentos para áreas que são fundamentais para a cidade do Recife. Então, a gente tem um marco no governo do presidente Lula de criação de novas escolas técnicas, de institutos federais, de universidades públicas, a criação de cotas, a criação do REUNE, do ProUni, do FIES, do programa Ciências Sem Fronteiras. Então, a gente tem uma marca na gestão do PT que sempre foi cuidar e priorizar a educação. Então, eu acredito que nesse terceiro mandato, o presidente Lula está dando a continuidade às obras que sempre foram prioridades durante a sua gestão, e uma delas é trazer investimento para a educação. Eu vou pedir... Pode falar. Não, é isso. Não, e dizer que as políticas públicas, né, é muito importante, não só na educação, para que a população, porque nós que somos militantes da educação, nós queremos o atendimento à população, para que a população tenha o direito de viver, né, de ter educação, ter saúde, segurança. E eu acho que os trabalhadores da educação, as trabalhadoras, elas têm cumprido um papel muito grande, muito importante, inclusive na defesa da democracia, né? Que a democracia, ela é um primor que a gente defende porque a gente quer ter o direito de reivindicar, inclusive, os nossos direitos. Eu acho que a educação E quantas demandas chegam na sala de aula, né? Quantas demandas chegam sociais, familiares, e que recaem sobre os professores que estão ali e que muitas vezes não tem nada a ver com aquelas situações, com a verdade, né, verdade, da comunidade escolar, mas é ele que está ali à frente e que tem que resolver, né? Aí eu queria divulgar a 26ª Semana Nacional de Promoção e Defesa da Educação Pública, chamada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Educação, a nossa CNTE. E 23 agora nós vamos ter uma grande paralisação nacional em defesa do piso e das carreiras dos magistérios, mas também em defesa da escola pública com qualidade, a escola laica, uma escola desmilitarizada, uma escola que não cabe ali, que caiba a todos, né? Uma escola que não discrimina, uma escola com inclusão de verdade. Então, dia 23. E aqui no Recife vai ter um ato com concentração ali na Câmara dos Vereadores, viu, Karin, a partir das 9 horas, onde os trabalhadores vão marchar. E a gente vai para estar junto com reivindicar vocês. essa educação pública de qualidade, né? Com valorização profissional. É isso que a gente vai fazer. Vereadora, eu queria aproveitar, né, a oportunidade de estar aqui com a senhora. A gente sabe que temos eleições internas aí do PT, né? Tem nomes postos, tem nomes novos, né? Tem Pedro. Como é que a senhora avalia essa nova, vamos dizer, essa nova era do PT aqui no Recife? Eu acho que o PED ele é um instrumento muito importante, ele é um instrumento muito democrático, onde o PT discute
a sua militância, os rumos que o partido deve tomar. Então, eu avalio que esse momento é um momento crucial, muito importante para o partido, para que a gente possa discutir quais são os rumos que o PT deve tomar. Então, essa construção que se dá através do PED, ela é muito importante para a nossa militância. E a senhora faz alguma aposta de quem viria? Eu acho que... tem alguma torcida? Tem lideranças do PT que já declararam aí Sim, eu faço parte da corrente do senador Humberto Costa, que é Construir um Novo Brasil, que é a CNB, que é uma corrente muito grande no partido. Então seria Jairo o seu nome? A gente entregou uma opção, né, para o senador, que é o nome de Pedro, e que a gente preza pela unidade do Partido dos Trabalhadores. Então, a gente preza para que a gente construa um caminho para que a CNB e o PT saiam fortalecidos desse processo. Então, o nosso foco é o fortalecimento do PT, por entender que ele é um partido grande, um partido que é forte, é o partido do presidente Lula, e que a gente precisa defender o PT na cidade do Recife pelo histórico que a gente tem durante a gestão do PT aqui na cidade do Recife. Então, a gente busca a unidade e o fortalecimento do PT. E aí, Pedro traria essa nova cara, vamos dizer, essa renovação, Pedro é uma alternativa de nome que a gente colocou para o senador Humberto Costa, e que a nossa corrente ela vai discutir quem vai ser o candidato a nível municipal do Recife. Mas o entendimento, então, é por uma... Unidade. A construção da unidade é o nosso principal foco nesse processo do PED. Certo. Obrigada, Jaqueline. Você quer deixar algum recado mais para a categoria? Eu queria dizer a minha categoria, que a gente está muito orgulhosa dessas professoras e professores, porque quando elas se movimentam, quando a educação do Recife se movimenta, ela traz consigo pautas importantes para a vida profissional da professora e do professor, mas também carrega consigo muitas demandas específicas da população, principalmente a população periférica, que depende da escola e da creche pública funcionando como tem que ser, com qualidade. E por isso a gente tem um recado para o governo, Tabata. Inverter as prioridades. Nesse momento, não é momento de se gastar tanto com propaganda do governo, de si mesmo. É preciso inverter as prioridades e colocar as crianças de 0 a 3 anos nas creches, trazer essa escola pública, garantir todo o aparato para que essa população tão sofrida, né, socialmente, ela tenha essa oportunidade, como diz Paulo Freire, né, de esperançar e de se conseguir ser feliz, que eu acho que é o objetivo da educação. Da educação, né? É isso. E o que você gostaria, vereadora, de dizer à população recifense, a quem nos escuta? Que a cidade do Recife tem uma vereadora jovem, nova, no primeiro mandato, que não tem muita experiência, mas tem muita vontade de aprender, muita vontade de escutar, e que a gente está à disposição do povo da cidade do Recife para defender os interesses da classe trabalhadora. Eu costumo dizer que o nosso mandato é um mandato que defende muito o serviço público. Eu sou filha de um servidor público do Estado, sei a importância do serviço público, tanto a nível municipal, tanto a nível estadual, e que a gente vai estar aqui para defender os interesses da periferia, pegar aquilo que acontece na periferia, trazer a realidade do povo para dentro da Câmara Municipal, para que a gente possa discutir quais são as dores do povo e trazer uma solução para amenizar o sofrimento do povo da cidade do Recife. Então, o povo da cidade do Recife tem uma vereadora jovem, cheia de garra, cheia de esperança, e com esperança de Paulo Freire a gente consegue transformar a cidade do Recife para uma cidade melhor. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou aqui no gabinete. Até a próxima.